Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Feliz Dia dos Pais para os papais. Eu fiz questão de trazer esse quadro com esse montão de palavras. Nós estamos começando hoje o estudo do nosso livro, que nós vamos acompanhar durante os próximos meses, bispo? Nos grupos familiares. Quem aqui já faz parte de algum grupo familiar, algum grupo pequeno nas casas? Levanta a mão aí bem alto. Nós temos sido muito edificados com esses grupos. Os irmãos que ainda não participam de grupos familiares, está na hora de entrar num grupo. Nós temos aqui hoje vários líderes de grupos familiares. Onde estão os líderes que estão aqui agora de manhã? Sei que tem eu, Claudemir, a Kellen, tem mais alguns irmãos, que eu acho que tem a Kátia, bispo? Tem mais líderes. Então, meu irmão, não perca a oportunidade. Andar junto com os irmãos nesses grupos pequenos. Nós sabemos que os nossos cultos são uma bênção, É muito bom nós estarmos aqui no culto, recebendo um louvor abençoado, uma oração, uma palavra. Mas nos grupos pequenos, nós temos a oportunidade de conhecer melhor as pessoas. E eu sei, e tenho convicção, de que muitas pessoas, na verdade, não têm muita vontade de estar junto, de ter comunhão, porque tem medo. Medo das pessoas, mas se as pessoas não forem legais, gente boa, se as pessoas não me tratarem bem... A gente tem, hoje, nos dias de hoje, as pessoas preferem muito mais as igrejas, eu não vou generalizar, não estou falando que é todo mundo, mas de um modo geral, a gente vê muitas pessoas indo para as igrejas muito grandes, onde geralmente você chega lá, a luz já é apagada, então você não precisa olhar na cara de ninguém, ninguém precisa olhar para você. Ali é meio a teoria de que é só você e Deus, e está tudo certo, você vai, escuta uma palavra, recebe uma ministração e vai embora para a sua casa, e vou seguir a minha semana, domingo que vem estou lá de novo, ninguém me vê, eu não vejo ninguém, vou embora para casa. E eu creio que esse não é o propósito do Senhor para nós, como cristãos e como igreja. Deus deseja que nós tenhamos relacionamento, em primeiro lugar, com Ele, e também entre os cristãos, entre nós. O próprio Senhor diz que nós somos, na própria palavra do Senhor diz que nós somos a família da fé. Inclusive, que nós devemos fazer muito mais para os da família da fé, do que até para a nossa própria família. O padrão do Senhor para a nossa convivência enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, é muito alto. E às vezes a gente pensa que só vir na igreja, só vir no culto, e está bom demais, não preciso amar ninguém, não preciso gostar de ninguém. E chega aqui, a gente já dá aquele feedback, geral. Vendo aquele irmão ali, não vou com a cara dele, aquele irmão tem cara de bravo, e já olha para outra irmã, aquela irmã ali tem cara de metida. E a gente acaba que cria estereótipos das pessoas. A gente olha para as pessoas e fala, fulano é assim, aquele parece assim. Deus me livre de conviver com aquela pessoa. Mas o Senhor nos convida a essa palavra difícil, que eu sei que ela é uma palavra difícil, nós não estamos habituados a ouvir. Nos convida a caminhar em mutualidade. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Se puder abrir, Mateus, no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 17, verso 22. Quem tiver com a Bíblia aí, no celular, pode abrir. Eu gosto muito da versão NVT, que é a nova versão transformadora, que é uma versão fácil, mas que não foge tanto do que eu já estou habituada. Estou tão acostumada com a linguagem antiga, da revista atualizada Almeida, que tem muita dificuldade com as linguagens mais novas, mas é mais fácil a gente entender. Então, no Evangelho de João, no capítulo 17,
Só para contextualizar, aqui nesse capítulo, Jesus está com os apóstolos na última ceia, que nós chamamos de a Santa Ceia. E nessa ceia, especialmente no Evangelho de João, traz assim muitas riquezas do que foi essa última ceia e de como Jesus trouxe assim tesouros inestimáveis em relação ao que ele acreditaria que como a igreja deveria ser. E todos os capítulos que dizem respeito a essa última ceia, vale muito a pena a gente ler assim umas 500 vezes, porque é muito tremendo, cada lição é muito tremenda. E nessa última ceia, Jesus já de cara já quebrou os protocolos, porque quando chegava-se num lugar, né, havia ali uma bacia, e cada um lavava os seus pés, porque não tinha calçados fechados, né, não tinha como proteger os pés, né, e obviamente não devia ter asfalto, não devia ter nada disso. Então, as pessoas chegavam nas casas, né, nos lugares, com os pés muito sujos, e cada um lavava os seus pés. E nesse dia, né, Jesus já quebrou todos os protocolos, porque ele falou, vem cá que eu quero ensinar algo para vocês, né? E ali naquela noite ele já lavou os pés de todos os apóstolos. Você já pensou nessa possibilidade de lavar o pé dessa pessoa que está mais perto de você? Dá uma olhada aí para essa pessoa que está aí perto de você, atrás, fala, será que vale a pena? Será que vale a pena lavar um pezinho? Né, mas Jesus não estava querendo dizer literalmente sobre isso, né? Era mais profundo do que somente lavar os pés uns dos outros. Mas ali Jesus estabeleceu um padrão, algo que a gente deveria entender que é o padrão dele, o padrão segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, em João 17, 22, Jesus diz assim, eu dei a eles a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. 23, Mateus. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviastes e que os amas tanto quanto me amas. 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. E então eles verão toda a glória que me destes, porque me amastes antes mesmo do princípio do mundo. E tem outro texto, que é o de João, capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, 34, que ele complementa o que Jesus disse aqui para os apóstolos nessa ceia, que eu acho tremendo também. João 13, verso 34, diz assim, por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu vos amei. 35, verso 35, seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Em outra versão diz assim, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Por que tem tanta gente que foge de igreja, não quer saber de igreja, não quer saber de crente, e olha para nós e fala assim, esse povo fala que serve a Deus? E por que as pessoas hoje não veem Jesus em nós? Estou falando de modo geral, nós, a igreja, o corpo de Cristo espalhado na face da terra. Onde é que nós estamos errando? Porque aqui está bem claro, né? O verso 35, Mateus, deixa aí para nós. João 13, 35. O nosso amor, o seu amor, o meu amor, uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Se nós nos amarmos uns aos outros no padrão da palavra do Senhor, como Jesus deseja que nós amemos uns aos outros, o mundo vai olhar para nós e falar, esse povo tem alguma coisa diferente.
Esse povo tem alguma coisa que eu quero na minha vida. Esse povo vive de uma forma e eles se amam, e eles se cuidam, e eles se ajudam de uma forma que eu quero para a minha vida. Esse Jesus eu quero. Então as pessoas vão olhar para nós e não vai ver a mim, não vai ver a Bispa Dalva, não vai ver a Rebeca. Eles vão olhar para nós e falar, meu Deus, eles são tão unidos, eles se amam tanto, eles se ajudam. Eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus na minha vida. Então é isso que esse versículo está nos dizendo. Isso que Jesus disse lá também na última ceia. Tem uma oração linda que ele fala o tempo todo, né? Que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Que eles também sejam um. E esse é o desejo do Pai. É o desejo do Pai que nós sejamos verdadeiramente um corpo. Essa figura que ele utiliza, né, que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. É justamente para que nós possamos entender um corpo, a gente precisa de cada parte do nosso corpo. Uma pessoa que não tem uma das funcionalidades do corpo, alguma parte do seu corpo funcionando de forma plena, é uma pessoa que sofre dificuldades, que tem necessidades especiais. E muitas vezes, nós estamos tão preocupados somente aqui, né? Eu e o Senhor, eu e o Senhor. E eu me deixo de preocupar com as outras partes do corpo de Cristo. Eu deixo de preocupar com os outros que estão ao meu redor. Porque eu, sozinha, eu não sou nada para o reino de Deus. Eu não sou nada. O bispo sozinho, ele não conseguiria, né, bispo, fazer essa obra aqui tão maravilhosa que nós temos nessa igreja, quanto nós temos sido abençoados. Mas ele também precisa de pessoas junto, ele precisa de líderes junto, ele precisa de irmãos que aceitem, né, que topem essa missão, que é ser o corpo de Cristo, que é representar Jesus aqui na terra. Para que quando as pessoas entrarem aqui, elas não vão chegar aqui, nossa, aqui tem um bispo, que bispo maravilhoso, que bispo bonito, que bispo inteligente, que bispo bondoso, né? As pessoas vão chegar aqui e vão falar, meu Deus, Jesus está nesse lugar. E essa é uma verdade que nós precisamos entender. Não depende só do pastor. Acorda, igreja. A coisa mais fácil, a cultura mais fácil que tem é a gente apontar para o defeito do nosso pastor, do nosso líder. E culpar ele por tudo que deu errado na igreja, ou por tudo que está errado na igreja. A culpa é do bispo. É mais fácil, sabe por quê? À medida que eu acho que tudo é culpa dele, eu tiro a minha responsabilidade. Eu não tenho responsabilidade por nada, a culpa é dele. Ele é que não fez direito, ele é que não cuida dos irmãos, é ele que não faz as coisas, ele é que não cuida das coisas da igreja. Mas espera aí, eu faço parte desse corpo, eu estou inserida nesse corpo ou eu não estou? Eu estou inserida nesse corpo. Então, qual que é a minha função? Ou vocês acham que tem alguma parte no corpo que é inútil? Alguém aí topa arrancar um pé, um dedo? Alguém topa aí arrancar uma unha agora? A gente pode providenciar. A gente não abre mão de nenhuma parte do nosso corpo, porque cada parte é importante. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você é parte fundamental no corpo de Cristo. Você não precisa estar com um microfone na mão, como eu estou aqui, para ser útil no reino de Deus, para que as pessoas vejam Jesus na sua vida. Às vezes são nas coisas mais simples. A gente fala que são as coisas mais ordinárias, mais corriqueiras do dia a dia. Jesus, ele vai te usar e vai usar a sua vida. Se você se dispor, você vai ver nas mínimas coisas o Senhor fazendo através de você também. Então nós precisamos mudar essa cultura que vem do mundo. Para o mundo. Qual que é o valor do ser humano para o mundo? Sabe qual que é o valor do ser humano para o mundo? A pessoa no mundo, ela vale
pelo que ela é, pela profissão. Fulano é médico. Nossa, fulano é médico. Meu Deus, ganha dinheiro, o cara é top. Fulano é juiz, desembargador. Meu Deus, esse cara é top, quero estar lá. Fulano é milionário, mora na cobertura, não sei o quê. Meu Deus do céu, é o cara top, é a pessoa top. A nossa sociedade valoriza quem tem bens, quem tem dinheiro, quem tem riqueza. Se você for convidado, se a gente é convidado para um lugar que a gente sabe que ali tem... aquele irmão lá, meu Deus do céu, que bênção, eu quero ir. Se o irmão te convidar, você sai correndo. Mas vamos ali no assentamento, entregar uns mantimentos na estrada de terra, né, que não tem... Vai sujar seu carro todinho, meu irmão. Vamos? Ah, não. Não, eu tenho um negócio para fazer, estou ocupado. Valoriza pelo que a pessoa pode oferecer. O que a pessoa pode me dar em troca? Ah, pode me dar algo em troca? Então, vou colar, como diz o bispo, cola em mim que é sucesso, né? Mas a gente quer colar no outro, né? Porque ele tem algo para nos oferecer. Isso é o pensamento do mundo. E hoje tem uma coisa a mais, né? Que as pessoas querem seguir, valorizam quem tem seguidores, né? Na internet. Tem muitos seguidores. Nossa, fulano é influencer. Tem não sei quantos seguidores. Mas e como é que a igreja vê essas questões? Será que esses padrões do mundo, essa forma que o mundo vê as pessoas, tem entrado na nossa igreja? Nas nossas igrejas? Será que a forma como o mundo vê, como tratar uns aos outros, tem entrado nas nossas igrejas? A gente lê cada aberração nas redes sociais. O importante é eu ser feliz. Eu tenho que ser feliz e os outros é que se lasquem para lá, né? O importante é a minha satisfação. Eu que tenho que estar bem, meu bem-estar, eu que tenho que estar feliz, eu tenho que estar bem cuidado, bem cuidada, e os outros se lasquem para lá, né? E como o bispo pregou no domingo, né, o que Jesus nos disse, o padrão de Jesus para nós sobre o amor: amai-vos uns aos outros como eu vos ameis. A gente se prende muito a amar o próximo como a ti mesmo, né? A gente se prende muito nesse. Fala, não, então o padrão sou eu, né? Aí fica mais fácil, né? Porque se eu não me amo, não me cuido tão bem assim, falei, também não tenho esse padrão para cuidar de ninguém, não preciso cuidar de ninguém. Mas o que Jesus disse foi: amai-vos uns aos outros como eu vos ameis. É possível, sem Deus, sem o Espírito Santo, sem entendermos a realidade, a verdade do Evangelho? É impossível. É impossível. Porque o mundo jaz no maligno e todos os padrões do mundo, eles nos levam para algo oposto disso, para falta de amor, falta de concordância, falta de unidade. A gente olha no mundo as pessoas se engalfinhando. Uma pessoa faz um post numa rede social, vira uma guerra. Quem nunca você viu na vida está lá te xingando porque você deu uma opinião. Você fala, meu Deus, o que é isso? Eu parei de comentar algumas coisas em redes sociais porque, assim, me feria. Eu falei, gente, como que essa pessoa nunca me viu, não me conhece? Só porque eu dei a minha opinião, a pessoa me ofende de uma maneira tão horrorosa. Até falar, sua feia, cara de não sei o quê. Fala, meu Deus, não machuca, não precisa magoar, não, eu só dei uma opinião. Mas esse é o mundo, é o padrão do mundo. E a partir do momento que nós somos remidos, lavados no sangue do Cordeiro, existe algo mais a se trilhar. Quando eu aceito Jesus, eu entendo a obra da cruz e recebo a redenção pela cruz. E ali eu me arrependo dos meus pecados. Tudo que eu fiz para trás, ficou para trás. Os meus pecados foram perdoados. Mas a minha forma de proceder, a minha forma de agir, ainda precisa ser transformada. A cruz, quando nós entendemos a obra da cruz e recebemos Jesus como Senhor e Salvador, é só o começo.
É só o primeiro passo da caminhada cristã. Daqui para frente, a gente precisa aprender o novo proceder. Ninguém é batizado, a gente pensa assim, vou ser batizado, puf, vou acordar, eu sou uma nova criatura. Ah, que amor! Bispo querido, vou te ofertar, vou te dar 50 mil reais, vou vender meus bens, né? Meus irmãos, vamos todos lá para casa, vou comprar picanha para todo mundo. Ninguém se transforma assim, né, quando aceita Jesus ou quando se batiza. Todo o nosso proceder, toda a nossa forma de agir, ela é transformada dia após dia numa caminhada com Cristo e sendo cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai nos conduzindo e tendo a palavra do Senhor como norte. Então aqui nós temos alguns conceitos e eu quero perguntar para vocês uma coisa: vocês acham que existe comunhão na igreja? Nós temos comunhão na nossa igreja? Temos comunhão uns com os outros? E como é essa comunhão? Mas, como é essa comunhão? Como que é a comunhão, gente? Alguém pode dar um exemplo? Café da manhã, churrasco, dia da família, pescaria no Rosemi. Né? Então, existe comunhão aos nossos olhos. O churrasco é a comunhão, aos nossos olhos o café da manhã é a comunhão, a pescaria do bispo é a comunhão. E se eu te disser que isso não é comunhão? Que isso não é a comunhão conforme a palavra do Senhor? Os grupos familiares, comunhão, bingo. Nós temos a visão um pouco, não vou falar que nós podemos ter comunhão em um churrasco, sim. Podemos ter comunhão na pescaria lá no bispo, sim. Podemos ter comunhão nesses ambientes, sim. Mas a comunhão é um pouquinho mais do que essas coisas que a gente acha que é comunhão. Às vezes você está lá no churrasco cheio de crente e não tem comunhão. Pode ter comilão. Comunhão às vezes pode não ter. Porque nós temos uma visão às vezes distorcida de que o que a gente está fazendo é comunhão. Mas se eu estou num ambiente que eu estou ali e a minha preocupação é apenas, vou dar um exemplo. Eu estou num ambiente e a minha preocupação é apenas estar perto das pessoas que eu gosto. E evitar as pessoas que eu não gosto. Me desculpa, meu irmão, minha irmã, você não está tendo comunhão. Então nós precisamos repensar. É sobre isso que nós estamos falando aqui, dos imperativos de mutualidade. Então, afinal de contas, essa palavra difícil, o que é mutualidade? Vem do latim, agora vamos ser chique um pouquinho, né? Vem do latim mutuus. Mutuus. Fala sobre ser recíproco, sobre troca. Eu faço para você, você faz para mim, nós fazemos uns pelos outros, eu faço pelos outros. Às vezes nem os outros não vão fazer para mim, mas eu faço pelos outros. Fala sobre essa troca. A tradução melhor para mutualidade é, não sei que alguns não vão conseguir ler, mas é uns aos outros. Dá para ler? Uns aos outros é a melhor tradução para mutualidade. Uns aos outros. Eu para com você, você para comigo, uns para com os outros, eu para vocês. E mesmo que você não faça nada de bom por mim, eu continuo fazendo por você, porque é o Espírito Santo que age na minha vida. Então é um estilo de vida alinhado com a palavra do Senhor, mutualidade. Uns aos outros, reciprocidade, estilo de vida alinhado com a palavra do Senhor. E o padrão do Senhor é alto. O padrão do Senhor é alto. Não é sobre o que o outro pode fazer por mim. Eu vou conviver com a Leice se ela for legal comigo.
Enquanto a Leice for legal comigo, enquanto ela estiver bem, não tiver nenhum problema, Leice, pode ter problema não, porque eu não gosto de problema. Não gosto de gente problemática. Mentira, estou só dando um exemplo. Enquanto a Leice estiver tudo bem comigo, me tratando bem, sorrindo, feliz, mas se a Leice, por alguma razão, que eu nem quero saber, tá, entre aspas, que eu nem quero saber, não estiver bem, estiver de cara feia, a irmã está de cara feia para mim. A gente nem sabe a realidade da irmã, o que a pessoa está passando na casa dela, na família dela, na vida dela. A gente acha que é tudo sobre a gente, sobre nós. E muitas vezes, ao invés de termos uma postura de chegar no irmão e falar, meu irmão, deixa eu te dar um abraço aqui. Ela não me olhou, ela não me cumprimentou. Mas, vem cá, minha irmã, deixa eu te dar um abraço. Vontade de te dar um abraço, de dar uma palavra de vida, de profetizar algo bom na sua vida. Comunhão. Comunhão. E às vezes, sem querer ser espiritual, talvez naquele momento eu possa liberar algo de Deus para a vida dela que ela precisava demais ouvir. Comunhão. Estar sensível para a necessidade do outro. Nós precisamos mudar essa cultura no nosso meio de apontar o defeito do outro e de querer ser resposta. Eu preciso desejar ser resposta. Se foi algo que o Senhor colocou no meu coração, quando eu decidi voltar a caminhar com o Senhor, entendi que não tinha outro lugar para mim. Falei, Senhor, eu nunca mais quero ser o problema. Nunca mais eu quero ser o problema. Eu quero ser a resposta. Aonde o Senhor precisa de mim? Aonde precisa que eu sirva? O que é preciso que eu faça? Precisa limpar as salinhas das crianças? Eu vou. Precisa ajudar com o ministério infantil? Precisa ajudar com o jantar? Precisa ajudar? O que precisa? Eu vou. Onde é que está precisando? Onde é que está? Eu nunca fiquei chegando no bispo, falei, bispo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. As coisas foram acontecendo. O Espírito Santo foi colocando cada coisa no seu lugar. Simplesmente porque eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser bênção para a tua igreja, quero ser resposta, não quero ser o problema. Porque se eu for olhar problemas, gente, nós vamos ver problemas o tempo todo, ninguém é perfeito. Todo o ministério podia melhorar em alguma coisa. A gente olha para o ministério infantil, mas podia melhorar e tal, tal. O ministério de jovens, nossa, podia melhorar, tal, tal. O ministério de mulheres, podia ser assim, assim, assim. A gente sempre tem uma teoria de como tal ministério podia ser melhor. Mas quantas vezes nós chegamos nesses líderes e falamos, meu irmão, minha irmã, precisa de ajuda? Quer que a gente, vamos orar junto? Vamos fazer algo juntos para esse ministério romper e crescer. Estou junto com você, conta comigo. Quantas vezes nós nos dispusemos para ser parte da solução. Não querer conduzir, né? A gente tem a mania de querer ajudar e falar, não, eu estou dando o conselho, então agora você tem que fazer do jeito que eu estou aconselhando. Não, Senhor, irmão, eu estou aqui. Eu posso dar uma opinião, mas você é o líder, meu irmão, minha irmã. Então, mutualidade é um estilo de vida alinhado de acordo com a palavra do Senhor. Já estamos caminhando para o final. Diz respeito às coisas que os cristãos fazem uns aos outros e uns em favor aos outros para expressar o mútuo amor e unidade. A verdadeira comunhão, nós falamos de comunhão, que é a verdadeira comunhão. Comum, uma vida comum. Primeira comunhão que nós devemos ter é a nossa relação pessoal com Deus. A nossa primeira comunhão é com o Senhor. Porque eu nem consigo me relacionar bem com ninguém se eu não tiver comunhão com o Senhor. Eu sou Marília, a Marília sem o Espírito Santo. E eu sei porque esse tempo que eu vivi afastada, eu convivi com ela e odiei. Eu me odiei. A Marília sem o Espírito Santo é uma pessoa péssima. Uma péssima amiga. Eu sou egoísta. Eu sou egocêntrica, eu sou isolada, eu não compartilho meus problemas com ninguém. Sou desagradável e mal-humorada. É o meu eu sou assim.
Se alguém percebe alguma coisa além disso na minha vida, eu vou dizer para você, é o Espírito Santo do Senhor que agiu em mim. Porque eu dei esse espaço para o Espírito Santo agir em mim e transformar, porque eu não queria ser essa pessoa. Eu nunca vou esquecer um dia que uma amiga minha da faculdade perdeu um bebê. Eu sempre conto esse testemunho, os meninos caminham comigo. Tinha 1 aninho de idade, ela levava ele para a faculdade, ele era aquele bebê amado por todo mundo. E ele teve uma infecção muito forte na área genital. E 1 semana esse bebê ficou muito doente, UTI, e faleceu. Eu estava afastada de Deus. E quando ela chegou na faculdade, e eu queria falar alguma coisa para ela, mas não tinha uma palavra. Não é para me gabar não, meus irmãos, mas eu já li a Bíblia inteira, pelo menos umas 5 vezes, o Novo Testamento pelo menos umas 8 vezes, estou caminhando para a 6ª vez terminar a Bíblia inteira. Mas é tão engraçado e estranho, quando você está fora da presença do Senhor, sem o Espírito Santo, não vem um versículo, não vem uma palavra, não vem nada. E ela chegou lá e eu queria abraçar, falei, meu Deus, eu já falei tantas coisas boas para as pessoas, já consegui consolar e ser bênção. Eu não tinha uma palavra para falar para aquela pessoa, para aquela minha colega de faculdade. Porque não tinha Espírito Santo na minha vida. Não vi um versículo, não vi um nada. Então, eu não fui capaz de consolar. Então, a primeira comunhão que nós devemos ter é com o Senhor, na presença do Senhor, na palavra de Deus. E a segunda comunhão, uns com os outros, tendo por base a nossa união com Cristo. A obra é do Espírito Santo. Todas essas palavras que estão aqui, muitas delas nós vamos estudar nas outras lições, nas próximas lições. Mas é que ele fala muito essa palavra imperativos. O imperativo, ele vem da palavra imperador, que é uma ordem, ou uma exortação, ou um pedido. Então, na palavra do Senhor no Novo Testamento, e nós estamos falando de Novo Testamento, existem várias ordens, exortações do Senhor para nós como igreja, de como nós devemos proceder uns com os outros. Então, cada lição vai ter uma dessas palavras, mas nós devemos amar, aceitar, saudar, cuidar, sujeitar-se, suportar, não ter inveja, não julgar, não se queixar, não falar mal, não morder. Tem um versículo sobre isso. Não morda seu irmãozinho. Talvez a gente já tenha tido em algum momento aquela vontade de dar um nhaque, né? Nhaque. Oh. Crente canino, bispo. Não mentir, não provocar, confessar pecados, perdoar, edificar, aconselhar, encorajar, ensinar, falar com salmos, servir, levar os fardos, hospedar, ser bondoso e orar. O autor ali diz que no Novo Testamento são 36. Ele separou, no Novo Testamento, 36 ordens imperativos de como proceder uns aos outros. Por isso que esse livro é tremendo, bispo. Foi direção do Espírito Santo para a igreja. Nós precisamos mudar a nossa cultura, de como nós entendemos o que é a vida cristã, o que é a verdadeira comunhão e o que o Senhor espera de nós na nossa convivência de uns para com os outros. Então vamos mudar a cultura. Não é sobre mim ou sobre o que as pessoas vão fazer para mim, porque é mais fácil eu ler assim, né? Imperativos uns aos outros, ser amado. Hã? Fica bom, não fica, bispo? Ser aceito. Ah, que beleza. Ser saudado. Todo mundo chegar aqui, todo mundo. Oh, Marília, Marília, Marília. Todo mundo quer, né? Chegar aqui, todo mundo. Nossa, sai correndo que o Claudemir chegou. Todo mundo sai correndo lá para abraçar o Claudemir. Que é isso, que irmão? Ser sujeito, que todo mundo me obedeça. Olha que beleza. Olhando por essa ótica é bom demais, gente. Ser suportado, me suportem. Não interessa se eu sou legal ou se eu não sou. Se eu sou cheia do Espírito Santo, eu não sou. Me suportem. É mais fácil essa ótica. Não tenho inveja de mim.
não me invejem, não invejem minhas coisas, não me julguem, né? Essa frase hoje em dia está lá em todo o Instagram, não me julgue ainda por cima, né? Não me julgue, misericórdia. Não se queixem de mim, não reclamem de mim, não falem mal de mim, não me mordam, não sejam caninos comigo, não mintam para mim, não me provoquem. Confessar os pecados, será que tem uma forma da gente trazer para o pessoal? Às vezes não precisar confessar, né? Deixa abaixo, né, esses pecados. Me perdoem, me edifiquem. Eu quero só ser edificado, eu não preciso edificar ninguém. Me aconselhem, me encorajem, me ensinem. Falem com salmos comigo, não falem palavras duras para mim, não. Fala só coisas boas para mim. Me sirvam. Essa é boa. Me sirvam, levem meus fardos. Me hospedem na casa de vocês, gente, estou abertas a convites. Sejam bondosos comigo, orem por mim. É mais fácil, não é? Não fica mais fácil lendo essas palavras assim? Mas eu quero dizer que tem o outro lado de cada uma dessas palavras. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós. O que nós estamos dispostos a fazer pelo outro? O que você está disposto a fazer por essa pessoa que está do seu lado, pelo seu irmão, pela irmã? O que nós estamos dispostos a fazer uns pelos outros? Para finalizar, eu vou pedir para o Mateus abrir livro de Atos, capítulo 2, verso 42. Eu tenho lido muito o livro de Atos, eu tenho feito um estudo sobre o livro de Atos, porque eu falo para o Senhor, Senhor, eu quero viver a igreja de Atos. Eu quero viver a igreja de Atos. Eu não quero que a igreja de Atos seja só um livro para olhar e falar que lindo que os cristãos primitivos viviam. Eu quero viver a igreja de Atos. Eu quero amar meus irmãos como os irmãos da igreja primitiva amavam. Eu quero fazer pelos meus irmãos como a igreja primitiva fazia. Eu quero ser essa igreja. Porque foi essa igreja que o Senhor Jesus deixou na terra. E a única pessoa que pode impedir essa igreja de acontecer, de ser realidade, sou eu e você. O diabo ele não tem poder de impedir a igreja do Senhor ter comunhão com Deus e nem uns com os outros. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, muitas vezes a gente culpa o diabo pela falta de comunhão. Mas a gente não olha para nós se nós estamos cumprindo o nosso papel, a nossa função na vida da igreja. Então, lendo aqui o último para nós encerrarmos mesmo. Se deixar, eu amo falar da palavra do Senhor. Como eu amo a palavra do Senhor. Atos 2. Depois que o Espírito Santo desceu em Pentecostes, sobre os 120 discípulos e os apóstolos que estavam ali no cenáculo, o Espírito Santo veio com línguas de fogo, e que foi aquele alvoroço, e cada um falando em línguas, e Pedro pregou, e só naquele dia 3.000 almas foram batizadas, converteram ao Evangelho, foram batizadas. Começou ali a igreja do Senhor. E olha como era essa igreja. Verso 42. Todos, eu vou ler aqui a minha versão, não precisa colocar não, vou ler a minha aqui. E perseveravam, aqui fala assim, então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Tem partir do pão, tá, irmãos? Não fica triste, não.
Tem partido pão, tem churrasco, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse aqui é o alvo, eu sempre leio esse texto e é o alvo para nós. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Tem muitas lições tremendas nesse livro. E os líderes, depois, se quiserem, eu tenho um resumo dessa primeira lição. Se quiserem, depois podem pedir. Não sei se alguns já começaram, né? O Claudemir já começou. Se precisarem de auxílio, porque eu sei que algumas dessas lições têm uma linguagem um pouquinho mais rebuscada, né, bispo? Mas precisarem de auxílio, tá bom? Podem me procurar. Eu vou ficar muito feliz em poder servir os líderes. E eu estou muito feliz com o que o Senhor tem feito no nosso meio. Muito feliz porque o nosso pastor tem ouvido a voz de Deus. Tem ouvido a voz do Espírito Santo. Eu creio muito que nós estamos nos últimos dias. E como o Marcelo bem disse, nós conversamos na sexta-feira, na quinta-feira, que o Senhor tem acelerado muitas coisas, né? Tem acelerado muitas coisas. E eu creio que o desejo do Senhor é limpar a sua noiva, preparar a sua noiva, a sua igreja, para encontrar com Cristo. Porque se nós não amamos aos irmãos a quem nós vemos, nós não podemos dizer que amamos a Deus. É isso que está lá na primeira carta de João. Então o Senhor está vindo, trazendo essa verdade sobre nós. Que precisamos mudar o nosso entendimento. E mudar a forma como nós enxergamos o que é a verdadeira comunhão com Deus e uns com os outros.